Para quem não me conhece, eu sou a Érica aqui de Araraquara, interior de São Paulo. Eu tenho um ateliê de costura criativa e bordado. Hoje eu tô aqui fora do meu horário, tá? De live, meu horário de live é de domingo, 5 horas da tarde, tá? Eu sempre faço live nesse horário, lives gratuitas para iniciantes de bordado e costura criativa. Faz exatamente, acho que vai fazer, fez agora em abril, 3 anos, né, que eu faço essa atividade. Quem me conhece já sabe que eu vim da costura, né, passei por costura criativa e agora eu tô na área de bordado. E quem tá chegando, eu tô vendo que tem o pessoal aí, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E eu vim aqui hoje trazer um presente para vocês. O aniversário foi meu, semana passada, sexta-feira foi meu aniversário, né? E eu vou trazer um presente, que seria o conhecimento. Porque o conhecimento, gente, liberta. Eu tô aqui hoje para estar acrescentando na vida de vocês, tá? Todos hoje, atualmente, têm acesso a curso, tá? Tem N cursos de programação, N cursos de bordado por aí, basta você procurar, né? Então, fazendo curso, estudando, qualquer um pode criar, pode fazer o que bem quiser, né? Eu tô estudando o P-Design desde março de 2018 e desde agosto de 2018 eu tô fazendo o curso do Wilcon. Eu coloquei, antes de eu entrar, quem dá o curso para mim de P-Design e onde eu faço o curso do Wilcon, tá? Por que que eu resolvi aprender, tá? Porque eu ficava muito escrava de matriz. Às vezes eu queria fazer alguma coisa e eu não conseguia. Então, nada melhor do que a gente se especializar, do que a gente adquirir conhecimento, né? E como eu digo sempre, o conhecimento é libertador. O conhecimento te dá poder de criação, né? Dentro da área do artesanato, ele te dá o poder de criação e ele te liberta. Por quê? Você não depende de prazo de ninguém, você não depende de entrega, você não depende de você ter que ir lá, pagar para depois receber, papapá. Você mesmo cria, né, as suas coisas. Obrigado, Alguete! Então, eu comecei a fazer as minhas matrizes para atender as minhas necessidades, que no caso, né, como vocês sabem, eu sou do time de criativos da Personal, né, da Personal Art. Eu agradeço a Ivy até por fazer parte do time dela, né, eu faço parte do time de criativos, e não são todas as matrizes que se adequam ao sintético por conta das costuras, né. Então, assim, hoje eu tô aqui para apresentar o P-Design, que é o programa do qual eu desenvolvi a matriz, tá? Então, uma coisa assim, por que o P-Design e não o Embird e não o Wilcon, né? Gente, tô tomando leite com café. Por que o P-Design? Primeiro, o P-Design, ele é o programa da Brother. A minha bordadeira atualmente é a Brother. Então, o programa, ele é da Brother, tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, quem me acompanha desde o começo, que eu comecei a fazer live de bordado, eu sempre usei o P-Design nas lives, porque eu acho ele mais leve para quem tá começando, às vezes tá com um computador mais velhinho ou não tem um computador potente para estar instalando o Wilcon ou Embird, né? Então, eu lembro, Clau, você falou isso pra mim mesmo, é verdade. A Clau falou isso pra mim uma vez, verdade. Então, assim, eu sempre uso o P-Design porque eu acho ele mais leve, tá? Eu acho ele mais leve pro computador. E eu acho ele mais intuitivo, eu acho ele mais fácil de usar, eu acho ele mais fácil de instalar fonte. Enfim, as minhas preferências pessoais. Ele não tem, uau, todos os recursos que um Wilcon tem. Mas, para o que a gente trabalha, que seria personalização, né, de elementos, de costura, ou então, de você escrever um nome, personalizar uma fralda, uma toalha, whatever, né, esse programa atende bem a gente. E no caso, eu
eu vou mostrar para vocês como foi feita a matriz, tá? Porque é uma maneira de vocês verem e comprovarem que, primeiro, você não precisa de CorelDRAW para criar matriz no P-Design, tá? O P-Design, ele é um programa de criação de matrizes para Brother. Então, eu vou estar abrindo aqui o meu, eu espero que vocês consigam ver a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Eu tô abrindo aqui o meu, eu vou virar a câmera. Então, ó, ele tá abrindo, tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho, ó. Tá dando pra ver, gente? Melhor que isso eu não consigo. Na realidade, eu precisava de um programa que gravasse a tela, mas eu ainda não tenho, tá? Então, olha só. Tá dando pra ver assim, gente? Só me dá esse retorno se tá dando pra ver. Por favor. Se tiver dando pra ver legal, eu vou continuar assim. Posso continuar assim? Não vou nem mexer muito na câmera, senão vai dar chabu, né? Esse P-Design aqui, gente, é o P-Design 10, tá? Ele é a versão 10. Quando você abre, ele aparece esse, eu vou mostrar aqui com o dedinho, esse tutorial, tá? Se você quer usar um modelo, se você quer criar um padrão de bordado, mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente, você vai escolher o tamanho do bastidor, tá? Então, né, no meu caso, eu vou escolher o bastidor, você vem aqui, ó. O tipo de máquina nossa é a doméstica. Vocês estão acompanhando o mouse, gente? Me dá joinha se tá bom assim, ou se tem que ir mais devagar, tá? Justamente, Jack. Ai, Dinda, agradeço se você me ensinar, porque eu não sei. Ó, então aqui, ó, o tipo de máquina que a gente usa, o tamanho do bastidor que eu vou usar, então eu vou colocar 16 por 26. Aí, ó, ele tem aqui, quando a máquina tem o LCD colorido, quando a máquina tem o LCD monocromático, tá vendo? Ele te dá as duas opções. A tela da minha máquina, ela é colorida, então eu vou colocar aqui, ó, 16 por 26, tá? A posição que eu vou trabalhar é na posição horizontal. Se eu precisar desenvolver uma matriz na posição vertical, eu giro. Aqui, ó, eu tiro esse tique, ou giro 90 graus, ou na horizontal, ou na vertical, tá? Desculpa, gente. Então, ó, já defini o tamanho do bastidor, a máquina e a posição do nosso bordado que a gente vai criar. Coloco OK. Aí ele vai te dar a opção: qual o tipo de tecido que você vai utilizar, tá? Se é felpudo, se é malha, se é tecido de algodão, ou você pode fazer padrão. Se é lona, se é linho, se é couro, se é sintético, você coloca o material que você vai utilizar. Geralmente, eu deixo no padrão, porque depois, se tiver que mudar, eu mudo posteriormente, mas eu vou deixar como padrão, tá? Até aqui, alguma dúvida, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou continuar. Então, ó, P-Design 10, tá? Já selecionei o bastidor, posição do bastidor e material. Agora, tem esse gradeamento aqui, ó, dos quadradinhos do bastidor, tá? Aqui ele tá graduado de 1 em 1 centímetro. Por que que eu tô falando isso? Porque depois, se você tiver que mover o seu bordado, ele vai mover de 1 em 1 centímetro. Se você precisar mudar, você vem aqui, ó. Aqui tá em milímetros, 10 milímetros. Se eu quiser colocar de meio em meio centímetro, eu coloco lá 5, tá vendo? E ele vai
colocar o gradeamento de meio em meio, ou seja, cada 2 quadradinhos, 1 centímetro, tá? Por enquanto, eu vou deixar em 1 centímetro mesmo, que seriam os 10 milímetros. Tudo bem? Tem que instalar, Rose. Então, ó, aqui eu tenho 13 de um lado, tá? E 13 do outro. E aqui 16, tá? Então, primeira coisa, tudo que a gente vai fazer, vai criar, a gente tem que ter em mente os passos. Então, tudo vai ser criado a princípio em cima da entretela, tá? Tudo é feito em cima da entretela. Eu tô dizendo, gente, em peças, no sintético, peças utilitárias. Não tô falando bordar fralda, que você fixa no bastidor a fralda com a entretela. Eu tô falando o bordado por flutuação, tá? Então, a gente vai ter que numerar quais são as etapas que a gente quer no bordado. Então, no caso, eu vou explicar como foi o da carteira. Primeiramente, eu tenho que ter a visão de onde eu vou encaixar o meu material, tá? Onde eu vou encaixar, então seria na entretela. Vou colocar em cima por sublimação. Então, eu tenho primeiro que marcar a entretela. Então, eu venho aqui em formas, tá? Formas. Se eu quero a carteira de pontinhas, de pontas angulares, ou seja, de 90 graus, eu coloco essa. Se eu não quero de pontas angulares, se eu quero com as pontas arredondadas, eu seleciono essa, tá? Então, por exemplo, eu vou lá, pego a minha régua, sei que eu quero uma carteira no tamanho 13 por, sei lá, 19, ou 13 por 18, que seja o tamanho do bastidor, ou um pouco maior, enfim, que caiba no bastidor. Lembrando que cada quadradinho tem 1 centímetro, tá? Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? 19 de comprimento eu quero por 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, ele já criou a base da minha carteira. Agora a gente vai entender parte por parte do que foi criado, tá? Então vamos lá. Aqui do lado eu vou só puxar a costura para cima para ficar mais fácil de vocês entenderem. O número 1, tá? Esse número 1 que eu tô fazendo aqui, ó, é o contorno de ponto, de costura. E o número 2 é o enchimento, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Então, o que tá em preto é costura, o que tá em vermelho é enchimento. Aí você fala assim, ah, mas aí só tem o corpo, você não vai fazer a aba? Vou fazer a aba. Então, ó. Só que primeiro eu vou fazer o seguinte, lembra que a primeira marcação é na entretela? Na entretela, eu não preciso do preenchimento, eu só preciso do contorno, tá? Então, na entretela, eu não preciso do preenchimento. Então, ó, ponto de preenchimento aqui em cima, vocês estão vendo? Tipo de costura da região, você vai clicar na flechinha e vai falar que você não quer esse preenchimento. Ele vai te dar só o ponto da costura. Mas, esse ponto de costura, ele tá em zigue-zague. Tá vendo aqui em cima, ó? Ponto em zigue-zague. E eu não quero em zigue-zague. Eu quero no ponto corrido, na costura simples, tá? Então, vai ficar aqui, ó, a costura simples, só pra marcar a entretela, tá? Até aqui, alguma dúvida, gente?
pergunta, tá? Eu selecionando isso daqui, eu tenho o tamanho do ponto da costura. Então, eu posso colocar o ponto em 2 milímetros, em 3, eu coloco o tamanho do ponto que eu quero. Se eu quero colocar em 3, eu seleciono lá, coloco 3, tá? Então, ele vai aumentar o tamanho do ponto. Então, você seleciona e coloca o tamanho do ponto. Quantas vezes que você quer que essa costura seja passada? Uma vez, 2 vezes? Eu só quero uma. Bom, contorno do corpo feito, vamos agora para a aba. Mesma coisa, gente. Ó, venho no retângulo, tá? E venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero 4 de comprimento. Ó, ele tá me dando a aba. Só que aqui vai ter costura sobreposta, tá? E eu não quero essa costura sobreposta, porque essa costura aqui, quanto mais costura você passa no sintético, mais fácil dele rasgar, tá? Por isso que eu desenvolvi a minha matriz, para eu não correr o risco da matriz por excesso de costura, de furação no sintético, e é uma parte que você abre e fecha toda hora, para ela não estourar, tá? Aí você vai falar, como que tira isso daqui? Como que você vai tirar? Então, ó, eu venho aqui, clico fora ali, ó, seleciono, tá? Toda a matriz, tanto o retângulo grande quanto o retângulo pequeno. São 2 retangulinhos aqui, tá vendo? Deixa eu apertar o Ctrl, pera aí, gente, que eu... escapuliu. Ó, então, eu selecionei, clico com o botão direito do mouse, tá? Direito do mouse. Venho aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui para eu fazer o preenchimento, pra gente fazer a... Como fala? A junção. Só um momentinho, gente. Ó, eu vou só preencher aqui pra eu conseguir juntar, tá? Já vou explicar pra vocês. Ó, vou fazer os dois. Com preenchimento. Pra eu conseguir juntar, vocês já vão entender. Depois eu tiro o preenchimento. Tá? Ó, tá aqui. Os dois, só pra vocês conseguirem enxergar. Estão vendo a costura aqui, ó? Essa costura que eu quero tirar. Seleciono tudo. Tá? Venho aqui, ó. Modificar sobreposição. Tá? Modificar sobreposição. Venho aqui e mando mesclar. Quando eu mesclo, fica uma costura só, um preenchimento só, sem aquela costura, tá? Alguma dúvida até aqui? Bom, continuando. Clico lá onde eu mandei preencher, lembra? E tiro, porque eu não quero preenchimento, eu só quero o contorno. E em cima desse contorno aqui, gente, que a gente acabou de criar, é onde nós vamos desenvolver o restante da matriz. Aí você pega um papelzinho e marca. A primeira camada, tá? É a de marcação da entretela. Segunda camada, que vai ser a fixação do material em cima da entretela. Porque eu vou estar usando um sintético, tá? Ou algum tecido com manta embaixo, para eu fixar isso daí,
Então, vamos lá. Eu seleciono, tá? Selecionei novamente a matriz. Clico com o botão direito e venho aqui, ó, duplicar. Tá vendo? Ele vai criar uma matriz, uma camada idêntica à anterior. Essa camada 2 é a de fixação do material, tá? Como que eu quero que fixa esse material? Então, vamos lá ao que eu faço. Se eu for usar a matriz de quilting, eu preciso que as bordas estejam bem fixadas, tá? Quando eu coloco uma manta, quando eu coloco um tecido em cima, por exemplo, deixa eu pegar uma peça aqui, ó. Quando eu vou fazer esse trabalho aqui, tá? Eu preciso colocar a manta embaixo e o tecido em cima e mandar quiltar. Então, as bordas têm que estar bem presas. Então, o ponto corrido, ele passa uma costura reta. Então, eu vou mudar. Eu não quero que essa costura de fixação seja o ponto corrido. Então, eu vou lá e coloco ponto triplo. Então, eu sei que a costura 2, que é a de fixação, ela é de ponto triplo, tá? Ah, Érica, mas tá fora do lugar, tá descentralizado. Você vem na flechinha do teclado e coloca no mesmo lugar. Você pode até selecionar as duas, quer ver? Deixa eu só selecionar aqui, ó, e mandar centralizar, tá? Você pode fazer isso. Aí, tudo que você fizer, ele vai centralizar, tá? Mas vou voltar lá. Então, ó, aqui ainda falta um tantinho para ele ficar igual, tá vendo que tem uma bordinha aqui fora? Você pode ir lá em visualizar, diminuir o seu intervalo, tá? E mover com a flechinha, tá? Até ficar uma matriz em cima da outra. Só que eu não selecionei, né? Então, ó, eu venho aqui e posso tá colocando uma em cima da outra. Então, essa é a fixação do material. Se eu vou fazer o ponto decorativo, venho aqui e peço para duplicar novamente. Tá aqui, dupliquei novamente. Oi, Grazi, boa tarde, Mori. Então, vem aqui, dupliquei novamente. Agora, eu quero fazer um ponto decorativo, tá? Vou lá onde tá a costura. Ó, aqui tá em ponto triplo, lembra? Porque é uma cópia da 2. Eu vou selecionar, tá? E vou colocar... Não é nesse, é nesse de baixo. Pera aí. Eu vou colocar o preenchimento que eu quiser. Vamos supor que eu quero um ponto ornamental. Você já vai entender, ficou tudo vermelho, né? Mas, aqui, ó, abre esse quadradinho. Quando eu clico aqui, eu tenho vários tipos de desenho, tá vendo? Tem vários tipos de desenho. Na carteirinha que eu fiz ontem, eu escolhi o coração por conta do Dia das Mães.
Então, eu vou lá, seleciono o coração, tá? Aí você fala, ah, mas eu não tô vendo o coração. Calma que a gente vai ver. Só que se eu colocar aqui, ó, aqui eu quero que mantenha a proporção, ou seja, um coração proporcional. Então, se eu colocar que eu quero um coração de 10 milímetros por 10 milímetros, ele vai ficar pequenininho. Eu vou colocar que eu quero um coraçãozinho de 2,5 centímetros, tá? E pra gente ver se foi colocado, a gente vai clicar aqui no play, aqui embaixo, ó. Então, ele vai fazer a marcação, fixar o material, tá fixando, tá mostrando pra mim, ó, simulador de bordado, tá? E vai começar, eu vou centralizar certo, que ele tá fora, mas eu tô mostrando pra vocês que ele vai fazer o preenchimento da carteirinha, tá? Do jeito que você quiser. Se você pôr flor, vai ser flor. Se você colocar coração, vai ser coração. Se você colocar máquina de costura, vai ser máquina de costura. Depende do que você escolher lá no desenho. Isso aqui eu já vou centralizar que tá fora, tá? Vamos voltar lá. Já vi que é o coração, que deu certo, volta. Vou lá na parte 3, que é onde a gente tava. Você pode, também nessa parte, mesclar 2 padrões de desenho. Esse aqui é o padrão 1, que é coração. Se eu quiser colocar padrão 1 e 2, ele vai abrir uma outra janelinha aqui embaixo, ó, para eu escolher outro desenho. Vamos aprontar só para vocês entenderem, tá? Se eu quero pôr uma máquina de costura junto com o coração, que é o amor pela costura, um exemplo, né? Então, o que eu posso fazer? Para ver se deu certo, mesma coisa. Aperta. Ele vai fazer uma linha de máquina de costura. Esqueci de mudar o tamanho para ficar maior. E uma de coração. Tá? Isso você escolhe o padrão que você quer. Se você quer mesclar vários padrões, se você quer fazer de um padrão só, aí você escolhe. Se você quer só coração, se você quer só máquina de costura, até que não ficou feio. Olha que bonitinho, uma maquininha de costura e um coraçãozinho junto. Vamos lá, voltando. Voltando à matriz. Então, eu não vou mesclar os dois, eu vou pôr só o padrão de coração mesmo, tá? Então, aqui. Ah, o coraçãozinho e a máquina, né? Também gostei. Deixa eu voltar lá na visualização para eu aumentar pra gente mover. Lembra que é meio? Só pra ficar mais fácil da gente mover. Então, ó. Ah, obrigada, Jack. É muito carinho que eu tô fazendo. Deixa eu tirar esse contorno aqui. Só um minutinho, gente, que eu vou tirar o contorno. Eu só quero o preenchimento, tá? Agora eu preciso centralizar ele em cima do outro risco. Meu computador tá pensando, gente. A gente aperta a tecla e ele não anda. Vai acabar com a minha vida, né? Será que eu consigo pôr manual? Vamos tentar. Ainda ficou um tiquinho de fora. Tá? Então, aqui é o coraçãozinho lá de 25 milímetros que eu fiz de ponto decorativo. Ah, eu não quero fazer de ponto decorativo de máquina de costura. Eu quero fazer de quilting,
tá? Eu quero fazer de quilting caminho de bêbado. Então, você vem aqui, em vez de você ir lá no ponto, cadê? Ornamental, que é os de desenhinho, você vai no ponto pontilhado, tá? Você vai no ponto pontilhado. Quer saber se deu certo? Aperta o play. Olha aí. O famoso quilting caminho de bêbado. Tá? Então, gente, eu falo assim, a gente, sabendo usar uma ferramenta simples como o P-Design, você não precisa de CorelDRAW para ter os ângulos perfeitos, tá? Você não precisa ter uma ferramenta difícil para você estar desenvolvendo alguma matriz para você. A questão é você ter paciência, né? Sentar e se dedicar a estudar, tá? Eu tô estudando o P-Design, é lógico, não sou as de P-Design, não dou aula de programação, entendeu? Longe disso. Eu tô fazendo para atender uma necessidade minha. E é assim mesmo que funciona. Quando, perdão da palavra que eu vou falar, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então, quando você precisa de determinada coisa, você vai aprender a fazer, porque é uma necessidade sua, né? Então, olha lá, ponto decorativo. Volta lá, que é o caminho dos bêbados lá. Não quero ponto decorativo, quero lá o meu ornamental. Vou voltar no meu coração, que é o que eu fiz ontem, tá? É a matriz que eu fiz ontem. Então, eu marquei a parte de cima, na entretela, fixei o material, tá? Fixei o material. Depois, fiz o ponto ornamental, que é os coraçãozinhos que eu quero, tá? Agora, qual que é a próxima etapa que eu quero? Eu quero fixar o forro, tá? Então, vou lá. Fixação, lembra? Pode ser tanto a 1 quanto a 2. Eu vou colocar 1 porque eu já tô com o sintético, eu quero um ponto simples. Então, eu venho aqui, seleciono a 1, que é o ponto simples, costura simples. Olha aqui, ó, tamanho do ponto, costura simples. Vou lá, clico em duplicar. Ó, criou uma quarta camada. Quer saber se tá certa? Clique em cima e olha lá, tamanho do ponto, e é simples, ó, ponto corrido. E não tem, como fala? Preenchimento. Então, essa camada 4 vai ser a fixação do forro. Vou subir a minha matriz, a minha camada, né, no caso. Deixa eu selecionar ela, ver se ela sobe, né, gente? Porque meu botão de subir aqui tá uma benção. Não subiu, aí a gente vai por manual mesmo. Ó. Vou lá e coloco em cima. Mas nem com o mouse, gente. Karma. Ai, mudou assim. Pera aí, gente. É a 4 que eu quero. Tem que aparecer aquela... Isso. Aí eu venho aqui e coloco em cima, tá? Essa é a quarta camada que vai fixar o meu forro, tá? Agora, vamos lá. Vou agora marcar o meio da carteira. Vou em visualizar, coloco 1 centímetro, que é 10 milímetros, para mudar o gradeamento, tá vendo que aqui embaixo mudou? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Metade de 19 dá 9,5, certo?
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai ser aqui, ó, 9,5. Então, como eu tenho meio, não devia nem ter mudado, né? Mas vamos lá. Esqueci que eu fiz com número ímpar. Como eu tenho meio, então a gente vai aqui, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Peraí, deixa eu já pôr no que a gente vai precisar, ó. Vem aqui na ferramenta de formas que a gente vai precisar e seleciona para você fazer o risco, né? Que você vai fazer um risco reto. Ó, linha reta aberta. Tá? Então, ó. 1, 2, eu tô longe, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, eu tô contando de 2 em 2, pera aí. Então, é 7, 8, 9 e meio. Aqui, ó. Aqui é o meio da carteira. Então, ó. Cliquei. Pronto. Aqui eu tenho a costura do meio, tá? Costura do meio, tá aí. Tá com o forro, lembra que é a fixação do forro é o 4. Aqui eu marquei o meio. Aí, você tem os bolsinhos de plástico. Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês. Pera aí. Peguei. Por que que é importante você marcar esse meio na tua matriz? Porque você precisa de uma divisão para você colocar o seu bolsinho, tá? Então, você vai usar essa guia aqui do plástico para colocar em cima dessa costura, para você conseguir centralizar. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tô mostrando, tá? Para vocês adquirirem conhecimento que o P-Design é um programa simples, é o programa oficial da Brother, tá? Não precisa de CorelDRAW para tá criando, tá? E você consegue fazer as formas, tô dizendo criando coisas simples, né, gente? Fazer as formas para você conseguir trabalhar. E esses ângulos aqui, gente, ó, esses ângulos bonitinho, lindinho, maravilhoso, é tudo o programa que fez, tá? É só você selecionar lá em formas, né, que sai perfeito. E se eu não quisesse fazer essa aba aqui de retângulo, quisesse fazer ela de meia redondinha, podia? Podia, era só você mudar, tá? A ferramenta que tá aqui. Ah, eu quero fazer de outro modelo, eu quero fazer, eu não sei os nomes das cartas de baralho, né? Eu quero fazer desse de carta de baralho, quero fazer de coração. Ah, eu quero fazer de gotinha, um fechamento de gotinha. Você escolhe o jeito que você quiser, tá? Bom, deixa eu só falar uma coisa antes, já que a gente tá falando de fazer a matriz. Se eu tivesse que personalizar essa carteirinha com um nome, tá? Eu teria que fazer esse nome antes da fixação do forro. Por quê? Porque o forro vai esconder o avesso do bordado. Então, você teria que colocar ou o nome, ou o desenho, ou... A Ladinda manja dos paranauê do baralho. Eu não guardo nada disso, eu só sei que tem uma dama. A dama, o rei, e como chamou... Ah, esqueci. Eu não sei direito, gente. Então, se você fosse colocar um desenho, tá? Pra você personalizar,
você teria que colocar o desenho desse lado aqui, lembrando que o pé do desenho é sempre do lado que a gente vai estar no pantógrafo. O pé do desenho sempre vai estar desse lado, então você vai dobrar essa carteirinha, essa abinha vai dobrar e ocupar uma área aqui, quando você dobra ela. Então o nome teria que estar aqui, ou o desenho antes do forro, tá? Então você já marca aí no seu caderninho que o nome ou a personalização vai aqui nessa parte, tudo bem? Então vamos lá. Se eu for colocar fixando o bolso plástico, então eu marquei com uma costura simples, agora eu vou fixar isso aqui. Então eu preciso de uma nova costura, seleciono a costura do meio, tá? Venho aqui em duplicar, fez uma nova costura, tá vendo? Só que eu não quero essa costura simples, tá? Eu quero essa costura tripla, pra fixar bem o meu bolsinho. Então, coloquei ela no ponto triplo aqui em cima, tá? E agora, vamos ver se... agora as flechinhas funcionou, resolveu funcionar, bendito. Vou lá e centralizo em cima da marcação anterior. Mais um detalhe, gente, que eu esqueci de falar pra vocês. A fixação da entretela, você pode colocar uma cor, porque aí tem a parada, né, pra máquina parar, porque senão ela engata uma segunda, né, segura na mão de Deus e vai. A parte 2, eu vou lá, coloco, sei lá, um roxo, né? A parte 3, que é o quilt, sei lá o que você vai colocar, ponto ornamental, qualquer coisa lá que você quer pôr, vou pôr uma corzinha aqui clarinha, né? A parte 4, que é a fixação do forro, coloque em verde. Muda as cores para a máquina dar o pause, tá? Ela dá a pausada. Essa daqui, que é a fixação do meio, nós vamos só fazer o ponto corrido, eu não marquei. Então a gente vai colocar amarelinho, sei lá. A fixação do plástico do meio, pode colocar lá em, sei lá que cor, escolhe aí um pink, rosa, sei lá eu. Então, ó, fixei o bolso de plástico, tá? Que é esse bolsinho aqui, tá? Agora, eu vou costurar os bolsos da lateral, que é aqueles bolsos com viés, tá? Vou lá, coloco, vou lá, como eu mostrei ontem na live, o jeito que eu fiz, né? Eu coloquei 1,5 centímetro, aí você vê se você quer 1,5 centímetro, se você quer 2, você coloca onde você quer, tá? Coloca lá o seu bolsinho, fixa com a fita crepe, bolso de um lado e bolso do outro, e você tem que passar uma costura pra fixar. Então, eu volto lá no meu item 1, que é uma costura. Lembra que o item 1 é costura? Seleciono a costura que eu quero e mando duplicar. Ela vai lá pra baixo, ó. Item 7. Ixi, Jussiane, agora você me apertou. No seu tamanho, não. Comprei lá na Personal. Olha, entra no site Personal Art, www.personalart.com.br e coloca plástico de documento. Porque lá eles têm tanto o que abre de assim, né, que é o horizontal, quanto para carteira de homem, que ele é um de assim, que ele abre de assim, sabe? Dá uma olhadinha lá, que na descrição provavelmente tem o tamanho, tá? Então, vamos lá, continuando. Eu tô na minha etapa de fixação dos bolsos da lateral. Então, eu quero que fixa, vou fixar com um ponto corrido mesmo.
Ah, eu não sei, juro que eu não sei. Eu só comprei desse da vertical, da horizontal, eu não sei nem o tamanho. Bom, vamos lá. Vou fixar os bolsos que eu já grudei com a fita crepe lá atrás, né? E vamos colocar ele no lugar. Já coloquei, tá lá no lugar a costura dos meus bolsos. Agora, gente, praticamente a carteira tá pronta. Praticamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa costura simples, vou duplicar ela, porque meu forro já tá preso, os meus bolsinhos já tá preso, tá tudo preso. E eu vou fazer uma costura de zigue-zague, tá? Pra quê? Pra fazer o ponto cheio. Então, olha só como vai funcionar isso. Presta atenção aqui, fazendo favor. Tô com a camada aqui pronta, que é a camada, deixa eu ver o número, 8, tá? Camada 8. Só que eu não quero o ponto corrido. Eu quero o ponto zigue-zague, tá? Eu quero o ponto zigue-zague. Quando eu coloco na opção do zigue-zague, olha aqui nessa parte que eu tô com o mouse. Você coloca largura do zigue-zague, tá? Você tem que colocar para fazer o ponto cheio, para cobrir a borda acima de 3 milímetros. Isso vale, bati a mão aqui, gente, desculpa. Isso vale tanto para tecido quanto para sintético. É a largura, gente, dessa costura aqui, ó, tá? Dessa costura aqui. Então, vamos lá. Largura do zigue-zague, 3. Vou colocar a densidade. O que é densidade, gente? Densidade é o número de linha por milímetro. Quantas linhas eu quero por milímetro? Eu vou colocar aqui 6, tá? Eu posso colocar... Opa, não deu 6, peraí. Agora deu. 6. Ó, tá vendo? Eu faço um ponto mais do zigue-zague de contorno, tá? Quero saber como que tá esse zigue-zague. Chega lá, ó, dá um zoom no bichinho. Tá fechadinho? Tá bonitinho? Vou lá na visualização. Eu quero ver realista. Como que vai ficar? Ó, tá fechadinho? A costura vai esconder a borda. Agora, se eu diminuo a densidade, eu quero que vocês olhem como vai ficando, pra vocês entenderem o que é a densidade. Ó, você tá vendo? Quanto mais fechadinho ficar aqui na visualização realista, você tá vendo aqui que tem uns espaços de abertura, ou seja, tá faltando densidade, tá? Então, você aumenta e espera. Ainda vê uns ponticos aqui, tá vendo uns pontinhos assim, ó? Aumenta mais um pouco. Você vê até a hora que ficar bem fechadinho. Eu vou colocar 6, tá? 6. Tá aqui, bonito. Deixa eu ir lá pro meu... Deixa eu diminuir o zoom, né? Que agora a gente já viu. E subir aqui de novo, né? Pera aí, deixa eu aumentar um pouquinho. Diminuiu, aumentou muito. Calma aí, gente, que eu tô pondo de tamanho pra nós ver. Tá difícil de me acertar, tá aí. Ó. Tá aqui. Lembrando, ele não está centralizado. Vai lá,
seleciona ele, tá? E se o meu abençoado do computador funcionar, né, a gente põe ele no lugar. Ainda falta um pouco. Ó, coloquei em cima da minha área de bordado. Só que tem um detalhe, gente. Aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Sob a costura, tá vendo aqui, ó? Sob a costura. Se eu colocar sobre a costura, olha aqui embaixo, vai aparecer uma costura antes de fazer o zigue-zague. Às vezes serve para fixar bem o material. Só que lembrando, sintético e agulha não são muito bons amigos. Então, eu vou tirar o sob a costura. Olha a diferença aqui, ó. Presta atenção, ó. Vou colocar, mas olha aqui, ó, tá? Se eu coloco sobre a costura, esses pontinhos pretos são agulhadas. Tá vendo que aumenta o número de pontadas da agulha? Então, eu tiro a costura que fica embaixo, tá? Meio ponto, deixo ou tiro? Aí você vê se você quer deixar, se você quer tirar, tá? E quando tem esses cantos agudos, esses cantos de 90 graus, tá vendo? Aqui, ó. Se eu quero que o cantinho fica mais discreto, eu coloco essa configuração. Se eu quero os cantos bem pontudão, né? Vamos supor que eu vou bordar uma estrela que precisa esses pontos ficar bonitinho, você coloca aqui. Eu vou deixar esse daqui, tá? Última camada e vocês estão quase livres de mim. Então, ó, fiz a costura, mas eu quero passar uma costura em cima desse ponto cheio para reforçar, porque às vezes, sei lá, você vai cortar bordinha do sintético, você corta um pontinho, ou você vai passar o isqueiro, dar alguma zica. Eu vou passar uma costura, tá? Em cima desse zigue-zague que a gente fez. Então, eu vou lá, quero uma costura simples, ou dá pra fazer costura tripla, você que sabe, aí é a gosto do freguês, né? Então, eu vou pegar aqui, vou mandar duplicar, tá? Dupliquei, vou lá embaixo, porque ele sempre vai pro último, tá? Aqui tá como ponto corrido. Você pode pôr ou ponto corrido ou ponto triplo, tá? Só vai dar mais, vamos por ponto triplo. E agora, isso aqui tá quase pronto. Então, tô na última camada, vou centralizar ela lá em cima. Tá? Deixa eu só aqui, ó. Então, ela foi lá pra cima. Gente, agora eu quero a atenção de vocês. Foca aqui. Essa matriz, tá? Essa é uma matriz que a gente acabou de fazer. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Se você tem um bastidor 20 por 30, dá 21,50, você quer aumentar, você faz do tamanho que você quiser. Entendeu? Ai, Érica, eu não quero fazer assim, eu quero fazer um porta-moeda. Tudo bem, faz um porta-moeda. Entendeu? Em vez de você fazer essa abinha aqui, faz uma abinha arredondada, passa uma costura aqui, ó. Tá? Passa uma costura aqui pra você poder dobrar. Em vez de você fixar 2 bolsinhos, você fixa um. Então, é o que eu tô dizendo. A partir do momento que você conhece a ferramenta, você cria em cima dela, tá?
Conheça a ferramenta, adquira conhecimento. Conhecimento, gente, é libertador, tá? Você faz o que você quiser, na medida que você quiser, no formato que você quiser, personaliza do jeito que você bem entender, tá? Vocês viram a quantidade de pontos que tem ornamentais. É por isso que eu falo, existe programas mais complexos? Existe sim. Existe programas mais pesados? Existe sim, tá? Quando a gente fala de usar o CorelDRAW, a gente precisa de imagens vetorizadas, ou seja, imagens em excelente padrão de qualidade, para o programa de bordado fazer a conversão de imagem para desenho. Por isso que falar precisa do Corel. Mas para isso aqui, gente, coisa simples, tá? Não precisa de Corel, não precisa de Wacom, não precisa de como chama o outro lá? O Embird. No P-Design, que é um programa simples, tá? Um programa simples, que é o programa da Brother, que não pesa tanto no computador. Você consegue elaborar as coisas que nós utilizamos para trabalhar. Você consegue pôr um desenho, você consegue pôr um nome. Oi, Aline! Beijo, amor! Você consegue pôr um nome, você consegue pôr uma figura, você consegue criar. Se eu quisesse fazer uma tag, consigo? Lógico que eu consigo, tá? Se eu quiser, o que eu quiser, eu posso fazer aqui. A questão é você ter noção do que você quer fazer primeiro. É a etapa que você tem que ter em mente. Primeiro entre a tela, depois material, isso para peças utilitárias, tá? Não tô falando de bordado de fraldinha, bordado de toalhinha, não é isso. Eu tô falando de criação de matrizes utilitárias. Não precisa, para isso aqui, não precisa de Corel. Tem angulação perfeita, os ângulos são perfeitos, porque é o programa que faz, não sou eu, é o programa. Seleciono a forma que eu quero e ele faz do jeito que você pedir. Se você quer um coraçãozinho perfeitinho, ele faz. Se você quer fazer uma estrelinha aqui de aplique, você faz. Gente, é a criatividade. Mas voltando aqui, o programa P-Design, que é esse aqui que eu utilizo, sempre utilizei nas minhas lives, porque eu acho um programa fácil das pessoas entenderem e atende para o que a gente precisa fazer atualmente, tá? Esse programa aqui, quando você cria uma matriz, como eu acabei de criar para vocês, estou ensinando passo a passo da matriz para vocês. Eu acabei de criar, não utilizei Corel, não utilizei ferramenta nenhuma e tá perfeita. Esse programa aqui, quando ele tá assim, você ainda edita a matriz. Você é a criadora da matriz, né? Então você consegue editar. Ah, eu não quero esse coraçãozinho, né? Eu quero, sei lá, mudar isso aqui. Então você vai lá e muda, entendeu? Você consegue mudar. Não quero coraçãozinho, eu quero máquinas de costura de 25. Vamos colocar 25 lá. Ó, um monte de maquininha de costura. Só que lembrando, aqui, ó, ela tá de ponta cabeça, tá? Se você fizer assim, ela vai estar de ponta cabeça. Aí, ó, tem a orientação das máquinas, né? Como que você quer? Agora ela tá certa, porque a hora que você fechar a carteirinha, ela vai estar no sentido que você precisa. Então, gente, tudo é questão de você sentar, se dedicar, estudar, não desistir e ficar focado num objetivo. Por quê? Se na primeira dificuldade você fala, ai, nossa, é difícil, você não vai sair do lugar, entendeu?
Você tem que ver o que você quer, ver se isso vai te atender, se isso vai te trazer economia, tá? Porque você vai pagar para fazer uma matriz, não estou desmerecendo o trabalho dos programadores, não é isso. É que muitos deles têm agenda cheia, tá? Ou às vezes não pega projeto para fazer, porque isso é um projeto, né? É um projeto. Então, gente, é o que eu falei, eu fui fazer isso aqui, eu fui me dedicar a fazer no sintético, porque eu precisava de uma matriz que me atendesse e não tivesse as costuras da lapela, dessa abinha aqui, e que o plástico ficasse dentro como fala? Da carteira com sobra de espaço, tanto aqui quanto aqui. Por quê? O outro que eu comprei desse plástico, ele não serve, fica para fora, entendeu? Então eu falo assim, vou repetir, a água bate na bunda, gente, com o perdão da palavra, a gente aprende a nadar. Então, agora, tô com a parte editável da matriz. Alguém fala assim, ai, só quem cria tem o arquivo EMB, né? Só quem cria tem o arquivo EMB. Primeiro, EMB, se quem não sabe, por favor, estude mais. O EMB é o arquivo editável para quem cria a matriz no Embird, no programa Embird, tá? Que nem, às vezes a pessoa fala, ai, quem cria tem o arquivo EMB, pode mexer em tudo. Não, se for no P-Design, não tem arquivo EMB, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro, que se for no P-Design, que é o programa que eu uso, não tem arquivo EMB. Terminou de fazer a matriz, vai lá e salva como, tá? Então, vamos supor, eu venho aqui e coloco, sei lá, em documentos, um exemplo. Vou lá em documentos e coloco live matriz. Só que essa daqui, gente, é a editável, tá? Editável. E guarda isso, gente, debaixo do cadeado. Por quê? Para você não perder a matriz editável. Porque pela editável, você troca os corações, você troca as costuras, você mexe no tamanho, você faz o que você quiser, né? Então, vamos lá. Salvei live matriz editável. Essa é a minha matriz. Eu vou poder colocar isso aqui no pendrive para bordar agora? Ainda não. O que você vai fazer? Você vai selecionar tudo isso aqui, ó, selecionou tudo. Pode olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá tudo selecionado com o quadradinho azul, ó. Todos estão selecionados, tá? Venho aqui. Posso agrupar? Pode. Se você quiser, para ninguém mexer. Sabe quando você deixa o computador ligado, vem o filho lá, a criança e mexe? Se você agrupar, mesmo se mexer, ela não vai desconfigurar, tá? Depois que você agrupou, você vem aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Converter para pontos. Isso é imprescindível para qualquer coisa que você criar no P-Design. Seja um nome escrito, você tem, depois que você viu, conferiu, tá bonitinho, salva lá um editável, tá? E antes de você transformar, converter para pontos, você vem e converte para pontos. A partir do momento que você converter para pontos, não consegue mais mexer na matriz, tá?
no P-Design. A partir do momento que você converte, aí o que acontece? Quando a máquina borda, ela faz o acabamento. Não sei se já aconteceu com vocês, se vocês fazerem alguma coisa, depois a linha puxar e desfazer o bordado. Isso acontece às vezes com o nome. Então, quando você converte para pontos, o programa ele dá o acabamento, a finalização, tá? Ah, converti, tá tudo certo. Agora eu posso salvar no pendrive? Agora você pode. Aí você salva no pendrive com o nome que você quiser. Lembrando de não pôr acento, né? Porque a máquina não lê acento. Aí eu quero conferir se tá tudo certo a matriz. Então, vamos lá conferir se a matriz está certa. Então, vou pôr em velocidade tartaruguês. Ó, primeiro, fixação da entretela. Fixou lá na sua entretela. Segundo, vai fixar o material. Oi, Cris, Priolinha. Vai fixar o material de frente, ou seja, o que você vai bordar. Se é manta, tecido, sintético, sei lá, o que você for usar para a capa da frente. Depois, deixa ele terminar de passar a costura aí que eu já falo para vocês. Depois, ele vai fazer o ponto decorativo. Ah, eu não quero fazer ponto decorativo porque eu tô fazendo no sintético, ou eu tenho um tecido muito bonito, não quero fazer, eu quero fazer ele simples, sem nada. Você pula essa etapa, somente. Não precisa você tirar a etapa do programa, da matriz. Você pula a etapa na bordadeira, tá? Então, ele tá fazendo lá o pontinho decorativo. Corre, meu filho, vamos. Fez o ponto decorativo, vai fixar o forro, tá? Fixou o forro, vai marcar o meio. Você vai colocar a sua capinha e vai fixar o bolso plástico. Agora, vai fixar os bolsos laterais. E vai começar a fazer o zigue-zague, que é o ponto que vai fazer a borda da nossa carteirinha. Terminando o zigue-zague, vai passar aquela costura que eu falei pra vocês que é de reforço, tá? Então, ó, vai passar a costurinha de reforço e a nossa matriz está finalizada. Gente, como eu disse, o aniversário foi meu, né? Quem ganhou um presente que é de conhecimento foram vocês. Eu estou mostrando que qualquer um, tendo conhecimento da ferramenta, tendo conhecimento do que esse programa é capaz, qualquer pessoa pode fazer do jeito que quiser. Não precisa de córea, não precisa de angulação, não precisa de nada disso, tá? Então, gente, tô aqui. Eu não li o que a Aline escreveu, mas depois eu vou voltar para ler. Então, gente, o que eu tô falando para vocês? Eu, Érica Azen, tenho um nome a zelar, tá? Trabalho sério. Respeito as minhas seguidoras, as minhas alunas, as pessoas que acompanham o meu trabalho, tá? Tá aqui uma ferramenta monstruosa que dá para você fazer N coisas e várias pessoas desprezam. Ai, o programa não presta, só é bom o Wilcon, só é bom o Embird, só o P-Design, ele faz as coisas, ele não vai ter tudo que os outros têm, mas ele faz. Tá aqui a prova viva, né? Ó, oi, quase que eu derrubo de pezico. Tá aqui, ó, a prova viva que ele faz, tá? Então, terminamos a nossa matriz, tá? E
Sim, Marília, dá para fazer, mas eu tô mostrando que nesse programa, que é simples, tá? Você consegue desenvolver. Esse programa não é pesado, tá? Igual o Wilcon, igual os outros, o Embird, não é pesado para o seu computador. Você consegue fazer, tá? Gente, como eu disse, qualquer um trabalhando em cima de um programa, tá? Adquirindo conhecimento, tá? Pode fazer do jeito que quiser. Eu fiz todo o meu curso de P-Design com a Rita Jaqueline. Eu marquei ela num post anterior. O que eu sei, eu aprendi com ela, tá? E as dúvidas que eu tenho também, quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto pra ela, tá? Então eu falo assim, não precisa de nenhuma ferramenta complexa, porque existem programas que são muito complexos, e eu acho que tá mais do que explicado como você pode criar as suas matrizes de acordo com a sua necessidade. A minha necessidade era essa. Por isso, eu, Érica Azen, criei isso daqui. Criei essa matriz, tá? Gente, deixa eu voltar pra mim. Agradeço quem ficou aqui comigo, quem pode estar assistindo, quem pode estar aprendendo. Se você aprender um cisquinho, um botãozinho novo do P-Design, eu já fiquei feliz, tá? Me coloco à disposição, como sempre, já falei. Precisou de mim, me chama no Messenger, me chama onde vocês quiserem. Quem não conseguir desenvolver essa matriz ou quiser comprar a minha matriz, tá? Vou colocar à venda, se alguém precisar, não quiser fazer, quiser ter todos os kitzinhos já prontos, tá? E me coloca à disposição, tá bom? Agradeço o tempo que vocês ficaram aqui comigo. Espero que não tenha ficado dúvidas em relação à criação dessa matriz. E beijo grande para vocês, excelente semana, abençoada semana, né? Que muita coisa tá vindo pela frente, tá bom? Tchau, tchau!